Vamos lá, gente, de volta com o nosso Vida Melhor. Lembrando que temos algumas esperas aí, a nossa aula de pintura, o nosso frango que já vai sair com o arroz pronto do forno. Colocamos o arroz cru no forno e a gente vai tirar tudo prontinho, arroz com legumes, frango recheado, enfim, o máximo, tá? Mas agora eu quero a sua atenção porque a gente vai falar da nossa saúde. E a nossa saúde é o nosso bem maior. E essa pauta é muito importante para a conscientização sobre a importância da prevenção, do diagnóstico e do tratamento das hepatites virais. Aqui no Brasil, as mais comuns são as do tipo A, B e C. Segundo os dados do Ministério da Saúde, mais de 70% dos óbitos por hepatites virais são decorrentes da hepatite C, seguido da hepatite B e A. Embora cada tipo de hepatite manifeste sintomas parecidos, elas possuem formas distintas de transmissão e podem atingir o fígado também de maneiras diferentes. Para entender mais sobre esse assunto, eu recebo ele que é infectologista, Dr. Mário Peribanes Gonzalez. Seja muito bem-vindo, doutor, um prazer te receber. Obrigada por estar aqui, viu? Senta aqui pertinho de mim para a gente falar sobre hepatite. Eu acho que as pessoas às vezes têm e não sabem, né? E quando vão perceber já é tarde demais. Exatamente, eu achei muito importante essa sua introdução, que você falou que nós temos 3 tipos principais de hepatite. A que mais mata no Brasil é a hepatite C, justamente porque ela é silenciosa na maior parte das vezes. É uma hepatite, na maior parte das vezes, assintomática. E a pessoa só vai descobrir que tem a hepatite depois que ela já está numa forma muito avançada, quando o fígado começa a perder a sua função, o seu funcionamento. Bom, vamos então primeiro falar o que é hepatite. Tem gente que fala... Hepatite é uma doença, mas essa doença acontece aonde? O que é essa doença? Hepatite é a inflamação do fígado. Essa inflamação do fígado, ela pode ser aguda ou pode ser crônica. Aguda é o momento inicial dessa infecção, digamos, estamos falando das hepatites virais, né? Porque existem muitos tipos de inflamação do fígado. Nós vamos hoje abordar as hepatites virais, causadas por vírus. Então, as hepatites A, B e C são 3 vírus diferentes, bastante diferentes entre si. Então, o vírus do tipo A, o vírus do tipo B e o vírus do tipo C, são 3 vírus distintos. E eles podem causar tanto a hepatite aguda, que é naquele momento inicial, nas primeiras semanas, logo depois do contágio, que é aquele sintoma de ficar com o olho amarelo, ter náusea, vômito, perda de apetite, dor no corpo, febre baixa, são sintomas das hepatites agudas. E essa hepatite, quando é hepatite A, tem só hepatite aguda e a pessoa se cura. Tá. No caso das hepatites B e C, ela pode ficar crônica. O que é ficar crônica? O sistema imunológico não debela o vírus e o vírus consegue sobreviver lá no fígado da pessoa. E aí, ao longo dos anos, vai havendo uma reação inflamatória de baixa intensidade no fígado, que a pessoa não percebe que está acontecendo, mas o resultado dessa inflamação de baixa intensidade no fígado é a fibrose do fígado. Porque é uma inflamação, então vai havendo uma cicatrização como resultado da inflamação. E aí, o que a gente chama de fibrose é, na verdade, a cicatrização. Então, o estágio de cirrose é o estágio mais avançado dessa fibrose, aonde a fibrose, a cicatriz, substitui o tecido normal do fígado. Ele perde sua função. E ele perde a sua função, porque ele está todo fibrosado. Entendi. Existem vacinas para hepatites, para todas ou não? Não. Nós temos vacina para hepatite A e nós temos vacina para hepatite B. Para hepatite C não existe vacina. Existem maneiras que a gente vai abordar também de como a pessoa pode se defender de pegar a hepatite C. Mas para hepatite A, a vacina entrou no calendário vacinal a partir de 2014 no Brasil para crianças de 12 a 15 meses. Tá? Então, é uma única dose da vacina que foi adotada aqui no Brasil, que é uma estratégia bastante eficaz, que já foi adotada em alguns países. Adulto que não tomou, deve tomar? Deve tomar a vacina, o adulto que não tomou a vacina, porque o que nós estamos vivendo no Brasil é uma transição da epidemia. Porque o que acontecia, essa doença, hepatite A, o vírus da hepatite A, diferente do vírus da hepatite B, diferente do vírus da hepatite C, ele é transmissível principalmente por água contaminada por esgoto. Água contaminada, lugares onde não tem saneamento básico.
Então, nós temos no Brasil situações epidemiológicas diferentes dependendo da área, né? E dependendo da exposição da pessoa. Se a pessoa vive numa área com saneamento básico, é mais difícil dela ter tido contato com o vírus da hepatite A. Então, pode ser que ela chegue à vida adulta sem nunca ter tido contato com esse vírus. Portanto, ela está suscetível à doença. Então, nesse caso, é muito importante que a pessoa se vacine, né? Mas a gente não precisa que a pessoa faça um exame para ver se teve contato ou não, porque a vacina é uma vacina bastante segura, bastante eficaz, basta a pessoa se vacinar. No entanto, para adultos no Brasil, essa vacina não tem no sistema de saúde público. O sistema de saúde público é só para crianças e para os adultos, no caso do estado de São Paulo, para os adultos homens que fazem sexo com homens. Porque existe um surto identificado da hepatite A nessa população. Né? Então, essa população é mais suscetível a adquirir a hepatite A. Então, por isso, tem alguns centros de vacina em São Paulo, os CRIs, né? Centros de referência de imunização, que têm disponível essa vacina para pessoas nessa condição. Ok. É verdade que a hepatite A a pessoa pode pegar comendo uma salada num restaurante? Pode. Então, se você come uma verdura ou uma fruta mal lavada, mal higienizada, se essa verdura, por exemplo, foi colhida numa área, né, a área onde foi plantada essa verdura, era uma área que tinha um saneamento básico que não era bom, uma rede de esgoto, por exemplo, irrigando essa plantação, é possível que essa verdura venha contaminada. Ou seja, a gente tem que fazer a higienização muito correta, né? Sempre. A hepatite A, ela pode ficar grave? A hepatite A, ela só fica grave em 0,5% das pessoas. De 1% a 0,5%. Uma porcentagem muito pequena das pessoas pode desenvolver o que a gente chama de hepatite fulminante. Aquele sintoma inicial de hepatite aguda, ele deflagra uma reação inflamatória muito grande no fígado e essa reação não é detida pelo próprio sistema imunológico e o fígado pode entrar em insuficiência. Então, muito raramente, a hepatite A pode até matar. Mas, na maior parte das vezes, ela é uma infecção benigna. Ela tem, na verdade, esse curso que pode demorar até alguns meses para melhorar. E aí, depois, em geral, resolve e fica tudo bem. E a pessoa que pegou uma vez não pega nunca mais? Nunca mais. Em geral, o que acontecia antes, né, com as condições sanitárias piores, é que a maior parte dos indivíduos no Brasil era exposto à hepatite A logo na primeira infância. E aí, nesse caso, na criança, os sintomas são mais leves do que no adulto. O que a gente vê é que quanto maior a idade, maior a chance da pessoa ter sintomas muito graves, né? Ou de ter sintomas mesmo muito incômodos, que a pessoa fica doente, se sentindo mal por 30 dias, 40 dias, 60 dias. Ok. Tá? Vamos falar agora um pouquinho da hepatite B. Como é que a gente pode contrair uma hepatite B? Então, a hepatite B também tem vacina, né? Mas ela é uma doença que não se transmite aí por água contaminada, não se transmite por alimento. Não se transmite por via enteral, né? Que é por via oral e intestinal. Ela se transmite por via parenteral, que a gente chama, principalmente através das mucosas e através do sangue. Então, é uma doença que é transmissível principalmente através da atividade sexual. Tá. Então, também faz parte do calendário vacinal. As crianças que nascem no Brasil já recebem as doses nos primeiros meses, né? São 3 doses. Precisa de 3 doses para imunizar. Então, as doses são dadas nos primeiros meses de vida. Então, já faz parte do calendário vacinal. E para quem nunca se vacinou, a vacina também é uma vacina que a gente chama de universal. Ela é disponível para todas as pessoas que nunca se vacinaram nos postos de saúde. Então, as pessoas Seria o ideal todo mundo se vacinar, né? Ideal. Porque eu penso que um vírus, quer dizer, ele pode se alastrar se algumas pessoas são reativas a isso. Na verdade, não só se vacinar. Como a hepatite B também é uma doença silenciosa, a pessoa pode ter pego e não sabe que pegou e tem a hepatite B e um dia pode desenvolver os sintomas da doença hepática avançada, sejam a cirrose ou hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado, né?
todas as pessoas deveriam se testar. O teste rápido também está disponível nas unidades básicas de saúde. Então, é importante que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde, façam o teste da hepatite B, façam o teste da hepatite C, fiquem sabendo, façam o teste do HIV, fiquem sabendo se são portadoras dessas infecções, porque todas essas infecções têm tratamento. E no caso da hepatite B, se a pessoa não tiver, ela pode se imunizar, ela pode tomar a vacina. Então, perfeito. Melhor prevenção é a vacinação. No caso da hepatite B, a melhor prevenção é a vacinação. Lembrando que são 3 doses e muita gente deixa a terceira dose porque ela acontece alguns meses depois da primeira dose. Quem tomou só 2 doses e não tomou a terceira? Tem que fazer tudo de novo, começar do zero. Agora, sobre hepatite C, doutor. Como é que é a hepatite C? Como é que a pessoa contrai uma hepatite C? A hepatite C, ela era chamada de hepatite não A, não B, porque não se sabia qual era esse vírus até 1989. E os kits disponíveis para identificar o vírus, através de sorologia, de exame, ficaram disponíveis só a partir da metade da década de 90. Então, o sangue que a gente fazia transfusão até 1993, 1995, esse sangue não era seguro, porque a gente não tinha nem teste. Então, a maneira mais importante das pessoas pegarem hepatite C era através da transfusão de sangue contaminado. Então, essa é uma doença, o vírus da hepatite C, diferente do vírus da hepatite B, ele até pode ser transmitido por via sexual, mas é bem mais difícil. Ele é transmissível mesmo pelo contato com o sangue ou por instrumentos pérfuro-cortantes. Por exemplo, agulhas e seringas contaminadas. Então, as pessoas que usaram droga na veia, compartilharam agulha e seringa, isso voltou a ser um problema nos Estados Unidos, ainda bem que não é um problema aqui no Brasil, mas atualmente nos Estados Unidos isso é um problema de saúde pública, o uso de droga na veia. Então, transfusão de sangue, uso de droga na veia e compartilhamento de instrumentos pérfuro-cortantes, mesmo os domésticos, como gilete. Eu ia te perguntar de alicate de unha, manicure. Alicate de unha, manicura, navalha, barbeiro que usa navalha, que não troca a navalha e assim usa a mesma navalha para várias pessoas. Então, existe esse risco, a gente muitas vezes não identifica como foi que a pessoa pegou, mas a gente entende que foi por uma dessas maneiras, né? Olha, gente, é uma questão de atenção, né? De olhar, foi a manicure, está saindo do esterilizador. Aqueles esterilizadores que a gente vê, eles funcionam para isso? Funcionam, e a gente tem que cobrar que estejam funcionando, né? Esse lugar que a gente vai sempre fazer o nosso cabelo, fazer a unha e tal, é importante que você entenda que esses lugares seguem essas medidas de saúde pública, né? Que são de esterilização dos instrumentos pérfuro-cortantes e também que, por exemplo, quando você vai fazer uma barba num lugar público ou fazer o pé do cabelo aqui num lugar público, que a gilete, a navalha, seja aberta na sua frente, né? E agora, então, que está com essa moda aí de barbearia, olho vivo. Essa doença é silenciosa. Ela é silenciosa, ela raramente dá hepatite aguda, do jeito que eu expliquei que é a hepatite A. Raramente acontecem os sintomas e a pessoa, às vezes, entrou em contato através de uma transfusão de sangue que aconteceu há 40 anos atrás e nunca teve nenhum sintoma. E ela vai descobrir no momento que ela já é cirrótica ou que já tem um câncer de fígado. Então, é muito importante que todas as pessoas que algum dia fizeram transfusão de sangue ou que usaram droga na veia, que essas pessoas façam o teste em algum momento da vida, para que a gente possa realmente fazer o diagnóstico. Porque uma vez feito o diagnóstico, hoje em dia nós temos o tratamento. O tratamento da hepatite C evoluiu muito nos últimos anos, Cláudia. Evoluiu muito. Não sei se você ouviu falar que antigamente o tratamento da hepatite C era feito com interferon, que era uma medicação injetável, cheia de efeitos colaterais. De efeito colateral, né? Acabou isso. De 3 anos para cá, a gente só usa medicações por via oral. Olha que bom. Que praticamente não tem efeitos colaterais, que curam mais do que 95% das pessoas num primeiro tratamento de apenas 3 meses. Gente, eu até acho que assim, já que vai fazer o teste da hepatite B, já faz a hepatite C também, né? Claro, isso é disponível. Independente se fez transfusão de sangue ou não, porque manicure a gente faz. Claro. Cabelo, né? Os homens cortam, fazem barba, enfim. É bom ficar atento. Todo mundo, há um alerta para que todo mundo com mais de 45 anos faça esse exame. Tá joia.
Tenho aqui algumas perguntas, vou passar. Vamos lá. Dos telespectadores pra gente. A hepatite A, não sendo cuidada, pode evoluir para outro tipo de hepatite? Com a alimentação, eu consigo tratar a hepatite A? E o que comer para se livrar dela? Me chamo Isabel Estrela de Salvador. Isabel, na verdade não, essas hepatites, é isso que é importante entender. A, B e C não são uma graduação de uma mesma doença, são 3 doenças diferentes, são 3 vírus diferentes. O curso da hepatite A, como eu estava explicando, ele é benigno, ela é uma doença que se cura sozinha, mas no momento que a pessoa está com aqueles sintomas de enjoo, vômitos, inapetência, dor no corpo, ela precisa tomar remédios para combater esses sintomas. Então, remédio para náusea, remédio para febre, para dor no corpo, e que isso vai passar sozinho em algumas semanas. Tá? Agora, alguns sinais de gravidade devem ser observados. Se a pessoa começar a ter algum tipo de hemorragia, ela precisa ser levada imediatamente para o médico. Ok. Próxima pergunta é da Maísa, ela é de Barro, no Ceará. Uma pessoa que já teve hepatite medicamentosa pode desenvolver outro tipo de hepatite? Pode, claro que pode. O que é uma hepatite medicamentosa? Hepatite medicamentosa é hepatite causada por medicamentos. Tem muitos medicamentos que, dependendo da dose que a pessoa toma e da sensibilidade da pessoa àquele medicamento, ela pode fazer uma inflamação do fígado. São medicamentos que são metabolizados pelo fígado e que podem, eventualmente, inflamar o fígado. Então, existem muitas pessoas suscetíveis a alguns medicamentos, né? Então, essa é a hepatite medicamentosa. Tem muita gente que toma muito anti-inflamatório e pode fazer hepatite medicamentosa por anti-inflamatório. Olha aí, é bom fazer esse alerta, né? Porque é um alerta. Tem um monte de senhorzinho e senhorinha ali com dor e aí fica tomando anti-inflamatório a vida inteira e não resolve o problema. A automedicação é um perigo. Então, perigo. o anti-inflamatório não é um perigo de tomar assim à vontade, não pode. Então, se a pessoa não é imunizada para hepatite A ou para hepatite B, e se ela entrar em contato com o vírus, ela pode pegar e ter hepatite. Aliás, é muito ruim quando uma pessoa já tem hepatite B ou hepatite C e faz uma hepatite medicamentosa em cima ou faz uma hepatite A em cima. Então, isso é um risco, sim. Ela tem um raciocínio correto e pode pegar, sim, está sujeito. Perfeito. Boa tarde, me chamo Rafael Santana, sou de Igaraçu, no Pernambuco. Recebi a informação que tenho anticorpos de hepatite C. Fui impedido de realizar doações de sangue. Sou técnico de enfermagem e trabalho em um hospital. Isso quer dizer que estou com hepatite C ou é apenas defesa contra a doença? Então, ele precisa de um exame confirmatório, tá? Porque o anticorpo significa que a pessoa realmente teve contato com o vírus da hepatite C. Existe uma chance de 15% dele ter conseguido clarear o vírus espontaneamente, que é o sistema imunológico dele combater o vírus e ele se curar sozinho. Tá? Agora, 85% de chance dele estar crônico. Aí ele tem que fazer um exame, que é o exame de detecção do RNA do vírus, que é um exame de biologia molecular, que é a carga viral. E se a carga viral vier detectável, positiva, ele tem indicação de tratamento. E esse tratamento gera cura? Esse tratamento é a cura em praticamente 100% dos casos. Gente, que cura, maravilha, cura. Que maravilha. Então, ele precisa procurar, primeiro, confirmar o diagnóstico e, em segundo lugar, receber o tratamento. O exame que você falou, de RNA? É a carga viral do vírus da hepatite C. Boa tarde, tenho 3 filhos e os 3 tiveram hepatite, mas nem eu nem meu esposo tivemos. O que pode ter sido? Me chamo Denói de Nossa Senhora do Socorro. Bom, dependendo da idade, se são 3 crianças, o mais possível que eles tenham tido hepatite A, que é essa doença que pega através de água contaminada. E como é muito transmissível dentro da própria casa, né, de usar o mesmo banheiro, quando um fica doente, as outras crianças também têm o risco de pegar, né? É uma doença infecciosa, altamente infecciosa. Ok. Me chamo Eliane Nunes, sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Quero saber com o médico se estar sempre com anemia pode ser hepatite. Não, anemia pode ter muitas outras causas, mas hepatite não é uma causa de anemia frequente. Próxima pergunta, gostaria de saber se quem teve hepatite A pode ser doador de sangue. Me chamo Fátima, do Rio Grande do Sul. Sim, quem teve hepatite A pode ser doador de sangue, mas quem tem o anticorpo positivo, mesmo que tenha a hepatite B ou C resolvida, quem tem um anticorpo de hepatite B ou C não é doador de sangue, não pode doar sangue. Agora, deixa eu só entender, quem tem um anticorpo de hepatite B ou C tem que fazer um exame, é isso? Sim, se der, na verdade a triagem da hepatite B, ela é feita com um antígeno chamado HBsAg.
antígeno HBS, né? Esse é o anticorpo de triagem da gente. Então, vindo positivo, a pessoa tem que fazer todo um estudo. Mas qualquer anticorpo positivo, menos o anticorpo da vacina, que é o anti-HBS, qualquer anticorpo positivo, a pessoa não pode doar sangue. Ok. Próxima pergunta, eu gostaria de saber que exame eu devo fazer para saber se meu fígado possui fibrose. Isso é bom, se a pessoa já tem hepatite, né, diagnosticou que tem hepatite, tem alguma alteração hepática, precisa saber se tem fibrose, a gente dispõe do padrão ouro para ver se tem fibrose, que é a biópsia hepática, que é um exame invasivo. Mas hoje em dia nós temos exames não invasivos que podem avaliar a fibrose hepática. Um desses exames, ele é a elastografia, que é tipo, vamos botar entre aspas, para as pessoas entenderem mais ou menos como é, um ultrassom. Tá. Que é um aparelho que não é um ultrassom, é um aparelho semelhante a um ultrassom que mede a fibrose hepática. Existem outros métodos também não invasivos que a gente pode utilizar para ver a fibrose. Legal. Boa tarde, descobri que sou portadora do vírus da hepatite C. Essa semana, passei por médicos a vida inteira e nunca fui orientada a fazer teste para saber se podia estar infectada. Isso acontece. Acho que uma das funções de eu estar aqui falando isso para a população hoje é informar. A informação salva vidas. Então, a gente precisa saber o que eu estou dizendo, estou repetindo a mensagem. Todo mundo com mais de 45 anos deve fazer o exame de hepatite C. No caso, essa telespectadora que descobriu depois de muito tempo que tem hepatite C, ela deveria fazer esse exame para ver se o fígado tem fibrose? Sim, quem sabe que tem hepatite C, a gente, na verdade, para fazer o tratamento hoje em dia, a gente pode até dispensar esse exame para indicar o tratamento. Mas é sempre interessante saber qual é o grau de fibrose da pessoa, porque alguém que tem cirrose vai necessitar de cuidados o resto da vida. Gente, que assunto importante. Mais alguma coisa que a gente não falou que a população precisa ficar atenta? Vou repetir, façam os testes de hepatite B, hepatite C, disponível nos postos de saúde, vacinem-se para hepatite B e quem puder, quem tiver acesso à vacina de hepatite A, também se vacine para hepatite A. E com relação à hepatite C, muito cuidado, não compartilhem instrumentos pérfuro-cortantes. E tenham sempre relações sexuais de preservativo. E não existe vacina de hepatite C? Não existe. Então tem que se cuidar, gente. Doutor Mário Peribanhês Gonzalez, ele está no site emilioribas.com.br, médico do Emílio Ribas, e eu agradeço muito o seu tempo, a sua dedicação aqui para ajudar a população que precisa entender um pouco mais. Muito obrigado, Cláudia. Até a próxima, viu? Até a próxima. Joia nosso papo. Obrigada, doutor. Conte comigo. Muito bom, né? Não é brincadeira, não. A gente tem que estar atento. Falo, gente, nosso corpo é o maior presente que Deus nos deu. Se a gente não entender como é que funciona, olha quanta besteira a gente pode estar fazendo, né? Carregando uma hepatite C silenciosa que lá na frente não tem mais jeito, sendo que tem jeito hoje. E você viu o médico falando da hepatite medicamentosa, de um monte de gente que fica tomando anti-inflamatório uma vida inteira porque tem dor. E aí pode fazer uma hepatite medicamentosa, coisa séria. A gente tem que tratar de outra forma. Faça a prevenção, faça os exames. E olha, nada de automedicação.